Bom dia. Então vamos fechando os nossos olhos e levando os nossos pensamentos até Jesus, imaginando aquela imagem de Jesus bem serena, tranquila, com seus olhos azuis, seus cabelos até os ombros, seu manto branco e azul, e que possamos deixar de fora todos os nossos pensamentos de problemas, de decisões que temos que tomar, que possamos focar nesse momento. E então vamos agradecer por essa semana que foi, por essa semana que está se iniciando. Vamos agradecer pela nossa saúde, pela nossa família, pelos nossos amigos e por estarmos sempre tão acolhidos por essa família espiritual dessa casa que é o Grupo de Apoio Joana de Ângeles. Que o Senhor abençoe-nos em mais essa manhã, que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Vou pegar minhas coisas aqui. Sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles, encarnados e desencarnados. Hoje, dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, é o que a gente faz todos os domingos aqui. Nós vamos comentar hoje sobre as questões de 592 a 600, parte 2ª, capítulo 11 dos 3 reinos. Nós vamos aqui nos os animais e os homens. Tem um amigo meu que fala que tem 3 espécies. Tem os animais, 2 espécies, os animais e os animar. Ele diz que os animar são os homens que são piores que os animais. Então ele fala, é um animar aquele cara. Vamos lá. Questão 592. Se pelo que toca à inteligência comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aqueles e estes. Porquanto alguns animais mostram sob homens. Pode essa linha de encarnação ser estabelecida de modo preciso? Resposta. A este respeito é completo desacordo entre os vossos filósofos, querem uns que o homem seja um animal e outros que o animal seja o homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte que desce muito baixo, algumas vezes, são os animais, né? E que pode também elevar-se muito alto pelo físico. Pelo físico é como os animais e menos bem dotado do que muitos deles. Então a gente vê que o homem é dotado do corpo carnal, o animal também é, e às vezes o animal é bem maior que o homem, bem mais forte que o homem, mas o homem o domina. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência. Então, tudo que a gente é obrigado a inventar, obrigado a fazer para sobreviver, a natureza nos deu. Nós temos essa inteligência e está aí, disponível na natureza, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói como a dos animais, é certo. Mas o seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre, só o homem é inteiramente livre. Pobres homens que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles, reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Então é o seguinte, nós passamos por todas essas fases, né? Fomos um dia mineral, fomos um dia vegetal, estamos aqui
fomos animal e hoje nós estamos nessa classe do hominal, né? Então a gente pode ver que existem plantas que parecem plantas, mas são animais. Então o que é isso daí? É a transição. A transição é leve, ela é lenta, acontece. Todo mundo passou por idênticas situações, né? E são os zoofitos, são chamados zoofitos, que não são plantas, eles ficam fixos, mas são animais. Eles têm que procurar alimentação, tá? Então são os corais, as esponjas, a turma de biologia aí sabe do que nós estamos falando aí, né? Os zoofitos. Questão 593. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instintos, só trabalham por instintos? Resposta do Espírito de Verdade. Ainda há um sistema, é verdade, que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos trabalham denotando acentuada vontade? A gente vê que tem animais que produzem trabalho denotando a vontade dele, né? É que tem inteligência, porém limitada. Então o animal, ele não tem o livre-arbítrio, ele tem a inteligência, porém a inteligência dele é ilimitada. Por isso que a gente consegue dominar o animal, por isso que a gente consegue adestrar um animal até um determinado ponto, porque a inteligência dele é limitada. Não podemos negar que, além de possuírem o instinto, alguns animais praticam atos combinados que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles, nos animais, uma espécie de inteligência que circunscreve a utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria, né? Então eles lutam por sobreviver. Como é que eles vão trabalhar para sobreviver? Procurando alimentação, né? Indo procurar uma água para beber, né? Indo procurar um lugar para se abrigar, um lugar para se proteger, tá? Fazem hoje o que sempre fizeram até hoje, nem melhor, nem pior do que faziam antigamente. A cria, separada dos da sua espécie, não deixa por isso construir o seu ninho igual ao dos maiores, né, sem que tenha recebido nenhum ensino. É uma verdade, a gente não vê que os animais, apesar de terem sido criados em cativeiros, eles têm o mesmo comportamento com relação àqueles que estão na natureza, né? Aquilo está incutido nele. Ele não precisou de professor para fazer aquilo que ele é para fazer, aquilo que faz parte da natureza dele. O desenvolvimento intelectual de alguns, que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, não passam de certos limites, é devido à ação do homem, né? Quem já viu um border collie aqui trocando uma ovelha, gado? Alguém já viu um cachorro trabalhando? Através do assobio, né? Aquele que está dominando eles, o cachorro da direita sabe que aquele apito, aquele assobio é para ele, sabe se ele tem que se estender ou, né? Ou tem que atrasar. É fantástico, no YouTube tem isso daí. Então a gente vê, nossa, né? Que inteligência. O que foi? Ele tem essa inteligência, a natureza dele foi feita para isso, ele é um cachorro para isso, foi criado para isso. Vai querer fazer isso com poodle? Nunca. Não consegue, né? Mas esse border collie, ele foi criado na natureza para isso, para a função. Ele é um tarefeiro, ele ajuda o homem. Tem os animais alguma linguagem? Resposta: se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicar entre si, tem. Olha essa aqui: dizem uns aos outros muito mais do que imaginais, mas essa mesma linguagem de que dispõe é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter, né? Então, entre as espécies, eles se comunicam, eles sabem o que
quer dizer ao outro. Por quê? Porque estão no mesmo padrão de vibração, estão na mesma sintonia. As espécies estão na mesma sintonia. Pergunta 594. Há entretanto animais que carecem de voz? Esses parece que nenhuma linguagem usa, não? Resposta: compreende-se por outros meios para vos comunicardes reciprocamente. Vós outros, homens, só dispondes da palavra, né, para se comunicar, e os mudos, certo? Faculta-lhes sendo a vida de relação. Os animais possuem meios de se prevenirem e de se exprimirem as sensações que experimentam, tá? Então, entre eles, aqui está afirmando que realmente se comunicam, né? Pensais que os peixes não se entendem entre si? Né? Alguém já viu um vídeo de um cardume de peixe que está indo numa direção, muda de direção, e né? É um sincronismo fantástico. Como que é isso aí? Será que tem algum peixe lá na frente do cardume com bandeirinha, com luminoso e tal, dando sinal de luz? Não, é que tem o líder desse cardume, os líderes, que eles vibram de uma certa maneira, se comunicam de uma certa maneira, jogando o cardume para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, né? O homem não goza exclusivamente do privilégio da linguagem. A dos animais, porém, é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções de sua inteligência. Então, a nossa comunicação é mais ampla, tanto para assuntos sérios, como uma infinidade de variedades de abobrinhas, né? Então, vamos lá. Efetivamente, os peixes que, como as andorinhas, emigram em cardumes, é o que nós comentamos aqui, obedientes ao guia que os conduz, devem ter meios de se advertirem, de se entenderem e combinarem. É possível que disponham de uma vista mais penetrante, a esta lhes permite perceber o sinal que mutuamente o façam, né? A gente vê também o bando de aves, né? Quando migram, eles têm sentido de direção, sentido de rota. A ave é que nem avião, vai ver que tem mau tempo lá na frente, ela desvia a rota, né? Eles têm os tiqués deles lá que protege eles durante a rota, desvia a rota para a direita, para a esquerda. E tem mais ainda, quando as aves estão migrando, que eles estão em bando, os que vão na frente ou nas extremidades pegam mais a ação do vento do que aqueles que estão no meio. Então eles vão se revezando. Por quê? Porque esse que pega mais ação do ar, o impacto do ar, ele cansa mais, ele se cansa mais, sabe? Então eles vão trocando de informação. Então pega o cansado, joga para o meio, pega o descansado no meio, joga na extremidade. É isso aí, gente. É isso aí. E a gente acha que a gente é inteligente, né? Só pensou em engenheiro que bolou isso aí? Cara, você acha que vai ter trinca na casa dele? Nunca, né? E a gente acha que a casa dele está toda trincada. Então vamos lá. Podem também que tenham na água um veículo próprio de transmissão de certas vibrações. Isso no caso dos peixes. É incontestável que não possuam um meio de comunicação. É incontestável que não possui um meio de comunicação entre eles. Diante disso, que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem o auxílio da palavra articulada. Quando nós passarmos para o lado de lá, nós não vamos mais ter as cordas vocais, nós não vamos se comunicar mais por palavras articuladas. A gente acha que a gente está falando, mas na realidade nós estamos se comunicando por pensamento, né? E é como um mentor espiritual se comunica conosco através do pensamento. É como um obsessor se comunica com nós, por onde? Pelo pensamento. Por quê? Porque existe a mesma sintonia, a mesma afinidade, tá? Então, às vezes vem uma mensagem de um determinado espírito num congresso Bezerra de Menezes, não quer dizer que o Bezerra de Menezes está nesse congresso. Ele pode estar lá em Marte, Júpiter, saber lá onde ele está, mas por pensamento ele se liga a essa pessoa que está dando a mensagem. Assim como são aqui também nas reuniões mediúnicas.
às vezes são atendidos espíritos aqui, que os espíritos não estão aqui, estão na casa dele adormecidos. Às vezes atendemos encarnados aqui que estão adormecidos na casa deles, mas por ligação de pensamento estão aqui, ou às vezes são trazidos aqui também, tá certo? Então a comunicação do lado de lá é sempre por onda de pensamento, sempre por sintonia. Pergunta 595: gozam de livre-arbítrio os animais para a prática de seus atos? Resposta: os animais não são simples máquinas como supondes. Não são mesmo, né? A gente vê isso daí, o que acontece. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades, e não se pode comparar à do homem, sendo muitíssimo inferiores a estes. Não têm os mesmos deveres que o homem. A liberdade possui-na restrita aos atos da vida material. Então tudo é dentro do seu padrão, da sua necessidade. Eles têm liberdade? Tem, mas é restrita a sua vida material, restrita a sua necessidade. Questão 596: de onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem, e por essa aptidão se revela mais as aves do que no macaco? Por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana. O macaco se parece mais com o homem do que um papagaio, não é verdade? E um papagaio imita o homem, ele fala, né? Ele pergunta, responde, sabe lá. E o macaco? Não. Então vamos ver aqui. Resposta: origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais. Então os órgãos vocais do papagaio, se a gente for ver, para imitar a voz humana, ela está mais idêntica ao homem, mais parecida com a do homem do que o macaco com a do homem, né? Reforçada pelo instinto de imitação, que é do próprio papagaio, da própria ave, pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos. Algumas aves imitam a voz. Realmente o macaco fica só no gesto, né? Ele bebe, ele toma água com um copo, o nego faz o macaco fumar, o nego faz o macaco jogar bola e tal. Então ele vai mais no gesto, mas não na voz. Tá ok? Tá muito complicado? Tá muito enrolada a coisa? Não. Cada coisa que a gente estuda no espiritismo, não? E a turma achava que espiritismo é só baixar espírito, dar passe, rezar. O que mais? Bater em mesa. Isso aí não é nada. Então vamos lá. 597. Olha como que a gente tem que estudar para chegar nele lá, hein? Para daqui a amanhã a gente ser governador espiritual também. Ter um planeta ao nosso cargo. E nós vamos ter, gente. Vamos ter. Esse negócio de morreu, descansou, eu falo sempre aqui, esqueça isso. Isso é papagaiada, mentira. Não vai descansar não. 597. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes facultam certa liberdade de ação. Haverá neles algum princípio independente da matéria? Será que tem alguma coisa além do corpo do animal? Será que existe alguma coisa? No homem tem o espírito, né? O espírito encarnado, a alma do homem, né? Resposta: tem. E o que sobrevive ao corpo. Então vamos chamar assim entre aspas, né? O animal também tem a sua alma, seu espírito. Ele também tem, certo? 597A. Será que esse princípio, uma alma semelhante à do homem, né? É também uma alma, se quiseres, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. Então, para que a gente entenda um pouquinho, vamos chamar de alma também, para que fique na linguagem nossa. É, porém, inferior ao homem. Por que é inferior? Porque ele é animal, ele está crescendo ainda, ele está passando de estágio, né? Ele está lá no pré, nós estamos aqui no pré 2, né? Mas ele está no pré ainda, né? Então, repetindo, é também uma alma, se quiseres, dependendo isso do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem
distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e Deus. Está longe ou não? Então a distância que tem, vamos falar assim, a alma do animal com a alma do homem é igual a da alma do homem a Deus, né? Então é aquilo que nós comentamos aqui, ó. Olha que o animal já passou lá pelo vegetal, pelo mineral, olha o que ele tem que andar para daqui a amanhã ele ser um brucutu aí no mundo primitivo, né? E depois para chegar, ó, quanto que nós já andamos, gente, que nós estamos aqui hoje. Olha o quanto que nós já andamos, apesar de todos os nossos defeitos, de todas as nossos tropeços, porque nós estamos aqui há milhares de anos cometendo o mesmo erro. Nós somos teimosos, né? É que a gente gosta do negócio, a gente quer bem fixar a lição. Não é que a gente é teimoso, faz de conta que a gente quer fixar bem a lição. Mas olha o que nós já andamos, gente, olha o que nós já evoluímos, e olha o que temos que evoluir, até chegar a esse cara aí, ó, e acima dele tem mais, ele não chegou no fim, tem mais ainda, olha um pouquinho. 598, após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Resposta: conserva a sua individualidade. O animal conserva a sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma boxer que eu tinha, a Tigra, super amorosa, brigava com todo mundo quando ela queria dormir, a gente ia acordar ela, ela roncava, queria morder, mas nunca mordeu ninguém. Só que tem uma coisa, a minha neta fazia dela um travesseiro quando ela estava dormindo, e ela lá, né? Minha neta, quando começou a andar, tem a garagem de casa, tem a grade para a rua, ela não deixava a minha neta chegar perto da grade, ela vinha, empurrava com a cabeça, empurrava, é o que? É o instinto de proteção, a inteligência, né? Mas a Tigra foi embora, desencarnou. E a Tigra sabe que ela é Tigra? Não, entendeu? Então ela não tem essa coisa, essa consciência do seu eu, ela não sabe que ela é a Tigra, né? A vida inteligente lhe permanece em estado latente, então ela desencarnou, fica em estado latente, certo? Vamos ver a próxima agora. Deu para entender o exemplo que eu quis dar? Né? Ela foi Tigra ontem, mas hoje não sei quem é. Pode ser que seja a Julie, a outra que está lá em casa, ou o Chicó, que é o terrível lá em casa, que eu falo que aquele cachorro não é cachorro, é um obsessor, mas super amoroso. Então vamos lá, 599, Niceia conhece Chicó, né, Niceia? A alma dos animais é dada a escolher a espécie de animal em que encarne, né? A alma dos animais é dada a escolher a espécie de animal em que encarne. Quando nós vamos reencarnar, dependendo da nossa situação espiritual, a gente escolhe o que quer ser, escolhe o que vai ser, a gente se programa, não, olha, eu quero ser assim, não, eu preciso disso, não sei o que, dependendo da evolução espiritual nossa. Quando a gente não tem evolução espiritual nenhuma, a gente vem baixinho, gordinho e careca, certo? Aí não, você vai desse jeito aí, se vira lá no planeta, né? Então vamos ver os animais. A alma dos animais é dada a escolher a espécie de animal em que encarne? Resposta: não, pois lhe falta livre arbítrio, que a única, quem tem o livre arbítrio é somente o homem. Já é coisa do homem, é a grande diferenciação. Então eles não escolhem, né? Pergunta 600. Sobrevivendo ao corpo em que habitou a alma do animal, vem achar-se depois da morte num estado de erraticidade como a do homem? Então a gente, quando desencarna, fica na erraticidade, vai para o lado de lá, ou vai para uma colônia, ou vai para um hospital, ou a gente fica arraigada naquele terno de casamento que não serve mais a gente, ou naquele vestido de noiva que não serve mais a gente, né? Quando a gente é muito materialista, né, Chico?
A gente fica regado, não, num pedaço de terra que era da gente, num carro, não, porque aquele carro é meu, porque aquele carro não sei o que, mas o que você vai fazer com o carro do lado de lá? Né? Vai fazer o quê? Mas a gente fica. Então a gente, na erraticidade, vai depender muito que a gente, né? Vamos tomar cuidado com as escolhas nossas. Mas vamos lá. Vamos ver a resposta. Fica numa espécie de erraticidade. Então a alma do animal fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo. Mas não é um espírito errante, não é um espírito que pode se instruir, pode se evoluir, pode se informar, não. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre e espontânea vontade. Então, quando a gente está desencarnado, nós somos errantes, ainda nós temos as nossas manias do lado de lá ainda, nós temos as nossas convivências do lado de lá ainda, temos o nosso livre-arbítrio. De idêntica faculdade não dispõe o dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. A consciência de si mesmo, do espírito do homem. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Então subentende-se que praticamente o animal reencarna rapidinho, ou ele fica pouco tempo, ou ele reencarna rapidinho, né? Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas, certo? Então não dá tempo. Tem uma história do Chico Xavier, que tinha uma cachorra que chamava Boneca, acho que alguém aqui já ouviu, né? E ele gostava muito da boneca, e a boneca vinha, ele conversava com ela, ela lambia o rosto dele e tal, não sei o que, eles tinham alguma coisa entre eles assim. Boneca morreu. Passou uns dias, deram de presente para o Chico um outro cachorrinho, outra cachorrinha. E Chico começou a brincar com ela, chamar de boneca, por brincadeira, né? E ela lambia, mano, chamou a atenção do Chico. Chico, você não está conhecendo? É a boneca reencarnada. E ele não tinha percebido, ele começou a chamar por chamar, e ele não tinha percebido que era a mesma alma que estava habitando essa cachorrinha, era a alma da cachorrinha anterior, entende? Então, eles se reencarnam rapidamente. Então, tem a equipe de espíritos, né, espiritualidade maior, que trabalham com isso, com a reencarnação dos animais. Como teve as equipes de espíritos superiores na formação da Terra, na formação do planeta, que faziam parte da equipe de Jesus, que cada um era especializado numa coisa. Tinha um exemplo, a equipe espiritual especializada nas plantas, a equipe especializada nos animais, né? E eu sempre falo aqui, toda vez, o tigre, né? O cara que projetou o tigre, o cara é fantástico, né? Não sei se ele tinha CAD, se foi na pranchetinha, no tecnígrafo, não sei aonde foi, mas o cara que desenhou o tigre é fantástico, né? A gente vê aquela pelagem do tigre, aquelas listras do tigre, e não tem uma igual a outra, mesmo da onça pintada, não tem uma igual a outra, todas são diferentes, cada animal tem o seu. Então quem projetou, então são as equipes. Então a gente acha que um só faz tudo, não, é dividido, as funções, as tarefas são divididas. Dentro da espiritualidade maior, a equipe espiritual são divididos. Tem o pessoal que carrega a maca, tem o pessoal que é de enfermagem, tem o pessoal que são médicos, tem o pessoal que dá instrução. É tudo divisão, né? E certo está o chinês que tem um ditado milenar: dividir para reinar, né? Se a gente não divide, não reina. Se a gente não compartilha, não reina. O que adianta eu segurar tudo que eu sei para mim, se eu não compartilho isso, né? Se eu não compartilho, né? Não vai. Então a gente tem que estar sempre o quê? Compartilhando o que a gente sabe, o que a gente conhece, porque fatalmente nós vamos receber uma vírgula a mais de alguém que sabe menos que a gente, que vai fazer muita diferença para a gente essa vírgula, né? Vai fazer muita. Pessoal, terminou. Já são 10h30.
né? Não sei se foi muito complicado, está tudo ali no livro dos Espíritos ali. Então a gente vê como é fantástico a doutrina espírita, o que a gente tem que estudar, e tem que estudar mesmo, porque nós fazemos parte de tudo isso, nós estamos tudo dentro desse contexto das coisas, entende? Então fazendo isso, a gente sabendo, a gente vai se aprimorar, vai viver melhor, vai entender muitas coisas. É dessa forma que vira o negócio, né? É trabalhar. Esse trabalhar o que é? Buscar informação, é aprender, é estudar, sair dessa zona de conforto nossa. Nós temos por obrigação de sair um pouquinho melhor daqui, desse planeta, dessa encarnação. Temos que sair um pouquinho melhor do que quando nós chegamos, porque nós já marcamos muito passo. Marcar passo no exército é quando a gente fica marchando no lugar, não vai nem para frente nem para trás, fica marcando passo, mas não pode perder o ritmo, entende? E nós, às vezes, muitas vezes perdemos o ritmo, né? E ficamos marcando passo. Nós temos que caminhar, temos que dar graças a Deus da gente estar recebendo essa doutrina maravilhosa aí, que não nos proíbe de nada. A doutrina espírita não nos proíbe de nada, ela apenas nos esclarece. A receita do bolo é essa aqui. Agora, se você quer colocar mais ovo, mais trigo, menos trigo, você tem o seu livre-arbítrio, né? Vai semear o quê? Tudo que a gente semeia hoje, tudo, nós vamos colher. Pode ser que a gente morra com 150 anos e a gente não tenha colhido o que nós semeamos hoje, mas nós vamos voltar amanhã para colher. A colheita é obrigatória, a semeadura é do nosso livre-arbítrio, tá bom? Todos tenham uma excelente semana, com muito trabalho, muita saúde, né? Então vamos lá, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, nos refazendo da semana e nos alimentando para essa semana que se inicia, agradecendo, Senhor, por tudo aquilo que nos destes, aquilo de bom e também aquilo que nós achamos que é ruim, porque tudo é proveito, tudo é exemplo, tudo é ferramenta. Pedimos, Senhor, muita paz ao planeta, muita paz aos dirigentes do planeta, a todos que se sintam amparados sempre, a todos aqueles que se sintam em desespero e desamparados, que possam perceber que ao seu lado tem o seu companheiro espiritual, o seu mentor espiritual. É só a gente abaixar um pouquinho, fazer uns 5 minutos de silêncio, que a gente consegue ouvi-lo, consegue ouvir os seus conselhos, o seu esclarecimento. Que todos aqueles desencarnados que aqui estão, permaneçam nesta casa, permaneçam neste ambiente, onde serão atendidos, esclarecidos, onde serão orientados, onde serão amparados, em nome de Deus, em nome de Jesus. Todos, sem exceção de nenhum, todos. Tenhamos uma excelente semana, com muita paz e muita saúde. Graças a Deus.